Rio Preto está vivendo uma epidemia de chikungunya. Só no mês de janeiro foi confirmada a mesma quantidade de casos do ano passado inteiro. Isso daí é muito sério, muito grave e a população tem como entrar nessa questão para combater, até porque a população é quem sofre as consequências, né? A Larissa Cruz vai entrar com a gente agora ao vivo, trazendo todas as informações. Bom dia, Larissa. Oi, Sandro, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Realmente é uma preocupação, viu? Porque olha só nesse período aí de janeiro agora de 2024 foram confirmados 115 casos da doença. E esse número foi o mesmo registrado no ano passado inteiro, os 12 meses de 2023. Por isso, a Secretaria tem essa preocupação. Eu tô aqui na Secretaria de Saúde para falar com a Andréia Negri. Ela é gerente da Vigilância Epidemiológica aqui de São José do Rio Preto e vai explicar um pouquinho para a gente o que está sendo feito. Andréia, esses números realmente são alarmantes, né? Já que no ano passado, em janeiro, a confirmação foi um caso confirmado no mês de janeiro. O que a Secretaria está fazendo sobre isso e realmente é um alerta para a população, né? Sim, é uma doença, né, que entrou no Brasil em 2014. Aqui, o primeiro caso já foi em 2015 e esses anos todos a gente vem esperando que em algum momento esse vírus ele venha sobressair no município. E é o que ela está apontando nesse final de ano, né? De novembro para cá, o predomínio da circulação da chikungunya até em relação à dengue, quando a gente faz isso analisando as amostras, realmente é maior do que dengue. Embora os sintomas, a gente, quando faz a notificação, quando o médico ele faz essa comunicação, ele tem que notificar sempre dengue e chikungunya quando tem o critério de definição de caso para chikungunya também, que é a febre com uma dor articular intensa. É um alerta muito grande, sim, né? Nós estamos numa epidemia da doença, visto que nunca tivemos esse número de casos ao longo desses anos, como eu falei, e o município precisa tomar todas as ações. Eu falo tanto o nosso poder público, todas as secretarias e todas as entidades, organizações e principalmente a população. Porque o mosquito que transmite chikungunya é o mesmo que transmite a dengue e todos nós já sabemos o que a gente precisa fazer em casa toda semana. E esses números podem ser ainda maiores, né? Já que tem bastante caso em investigação ainda. Sim, tem bastante caso em investigação. Tem pessoas que vão falar assim, eu tive febre, dor no corpo há 2 meses, 1 mês, mas eu continuo com uma dor articular. Ele vai ao médico, vai colher o exame de chikungunya e vai dar positivo. Porque esse exame ele pode ser positivo em torno até de 6 meses, que a gente fala sorologia IgM. Então, esse paciente, ele retornando com essa condição, o médico vai investigar a origem dessa dor e vai ver que foi uma infecção por chikungunya, porque esse paciente ele pode ficar crônico. A dengue ela é uma doença aguda. Agora, a chikungunya não, ela começa com uma fase aguda que pode cronificar ou não. Ou seja, ela pode aí ter sequelas dessa doença por muito tempo. Sim, por muito tempo. A maioria dos pacientes tem relatado de 3 a 6 meses com dores intensas. E tem pacientes que ficam 1 ano, 2 anos ainda sentindo essas dores articulares, precisando sim de uma medicação específica até para dor, aquelas medicações um pouco mais fortes, como a gente fala, né? Que vai realmente diminuir essa inflamação, diminuir essa dor, que não só um antitérmico, que a gente toma normalmente aí no início da infecção, que seria uma dipirona, um paracetamol, que precisa de um outro remédio. Como a gente sempre fala, né, a população realmente está orientada e precisa ter esse trabalho em conjunto com a secretaria. Isso, a gente precisa que agora, é sempre esperado um aumento da dengue, das arboviroses nesse período. E é o momento que a gente tem que pedir para a população, olhem seus ralos, recipiente de PET, recipiente atrás da geladeira. São lugares que as pessoas acabam não olhando, até pela dificuldade, alguns deles, mas é importante. Porque o mosquito ele vai pôr ovo onde tiver água parada. Então, imagine na sua casa, onde pode ter água parada, pode ter aí o ovo, o mosquito, a larva vai estar saindo dali. Certo, Andréia, obrigada pelas suas informações. Sandro, tem alguma pergunta para a Andréia? Eu queria perguntar se a chikungunya, eu acho que a gente já falou em outra oportunidade, mas vivendo uma epidemia de chikungunya aqui em São José do Rio Preto, é importante a gente orientar e alertar a população. A chikungunya também pode matar ou não? E outra questão, quando se fala de dengue, que a gente já vive isso daí no meio da nossa sociedade há várias décadas, muitos medicamentos estão lá, cuidado, em caso de dengue,
não tome e procure um médico. Há um risco também de alguns medicamentos, porque são sintomas, como ela disse, febre, dores articulares. De repente as pessoas vão utilizar algum medicamento, aliás, esse daí é uma realidade, não adianta fugir. De repente a pessoa vai numa farmácia, compra algum medicamento aí, se automedica, o que é errado, mas muitas pessoas fazem, né? Qual o risco das pessoas fazerem a medicação caseira e também se pode matar? Tá. Andréia, a pergunta do Sandro é o seguinte: a chikungunya, assim como a dengue, pode levar à morte? E essa questão da medicação, né? Porque a gente sabe que em alguns medicamentos não podem ser tomados quando está com dengue. Para essa doença também vale essa orientação? Sim, em relação à automedicação, a gente fala para não fazer, porque tem medicamentos, como a AS, que podem dar consequências, pode trazer uma gravidade se tomar, se essa pessoa tiver ou com infecção por dengue ou por chikungunya, que é uma confusão mental, um edema do cérebro, essa pessoa realmente evoluir até para uma gravidade muito importante, até para a morte pela reação a esse medicamento, estando com essa infecção. Então, não fazer automedicação, porque medicamentos que podem conter o AS podem trazer essa reação. Agora, e também, por isso que o paciente tem que procurar atendimento médico. No início são medicamentos mais antitérmicos e depois, sim, dos 15 dias, o médico vai estar entrando com outros anti-inflamatórios, que também não podem usar na fase inicial da dengue, mas que depois com chikungunya pode estar sendo utilizado, tá bom? Essa questão, então, da automedicação. Agora, a letalidade da chikungunya, ela tende a ser maior do que para a dengue, tá? A letalidade nossa, aqui no município, com a experiência, né, todos esses anos vividos de epidemia, fica em torno de 0,05% dos casos. E chikungunya, na literatura, fala até 4,9% dos acometidos. Porém, conforme foram ocorrendo as epidemias, em algumas localidades, tem chegado a 1%. Mas se formos comparar o nosso 0,05% de dengue com 1% para chikungunya, o risco da chikungunya ainda é maior para a morte. Então, realmente é uma doença que precisa ficar atento, né? Que a população precisa se atentar e realmente tomar os cuidados necessários para não ter. Isso mesmo, porque se a gente não combater o vetor, vamos ter mais infecções, mais risco de morte. E lembrando, dengue, que é o dengue 1 que está circulando aqui no município predominantemente, grande parcela da população já teve, né? Porém, para chikungunya, nós temos os 480 mil habitantes suscetíveis. Então, é uma situação muito alarmante e grave, né, caso a pessoa realmente possa vir a adoecer, termos maior número de casos e, infelizmente, até mortes. Certo, André. Muito obrigada mais uma vez, viu, pela sua participação aqui com a gente. E, Sandro, essa doença, como a Andréia disse, ela tem alguns sintomas que são realmente graves, muitas dores, e tem pessoas que até não conseguem nem sair aí da cama. Nós conversamos com a mãe de uma adolescente de 16 anos que teve chikungunya e ela contou como que foi esses sintomas, né, e como que eles reagiram diante da doença, porque realmente no primeiro momento não sabiam o que estava acontecendo e como tratar a menina e realmente ficaram bastante assustados. Vamos assistir o que ela disse. Nós chegamos de uma viagem, minha filha chegou passando mal, levamos ao médico, aí eles falaram que ela estava com virose, começou um tratamento de virose. No dia seguinte o quadro piorou, nós levamos novamente, aí disseram que ela estava com uma infecção alimentar. Devido à viagem, começou esse tratamento também. A gente levava ao médico, dava soro, voltava para casa, minha filha ruim. Chegou a um ponto que ela sentia tanta dores nos dedos da mão, no pé, no corpo, né? E vômito que ela não conseguia mais nem tomar banho sem eu acompanhar ela. Foi quando a gente descobriu o que realmente ela tinha. Se minha filha com 16 anos, sabendo expressar o que ela sentia, não conseguir o diagnóstico rápido, eu imagino uma criança que não saiba nem falar, né? Então fica mais uma vez o alerta de que essa doença não é brincadeira, que a população tem que ficar atenta, porque é uma doença que tem aí consequências graves e pode também, como a Andréia disse, levar até a morte. Então, realmente a população precisa cuidar do seu quintal, da sua casa, do seu terreno, coisas simples, né, do dia a dia, como virar ali uma latinha de água, onde pode ter ali a proliferação do mosquito, que a população pode fazer rapidinho e evitar consequências graves, né, Sandro? Então tem que ter essa consciência, mais uma vez o alerta aqui da Secretaria, para que o pessoal aí também trabalhe em conjunto com quem está aí nas ruas fazendo esse trabalho de fiscalização e de limpeza também, Sandro. Com certeza, o alerta é válido, atenção Rio Preto, todos os bairros,
né, da Zona Sul, da Zona Norte, Leste, Oeste, todo mundo, cuidado, porque a doença está aí e o mosquito está voando aí em grande quantidade. Então a gente tem que ter esse alerta. Muito obrigado pelas informações, Larissa.